Vamos cantar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Então, sinta-se à vontade na casa do Senhor. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso. Senhor, somos gratos a Ti, meu Pai, por esta oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos concede, meu Pai, aqui nesta noite, meu Deus. Senhor, obrigada, Senhor, pela vida de cada visitante aqui nesta noite, meu Pai. Senhor, que o Senhor vai de encontro, Senhor, lá e a família agora, meu Pai, neste momento, Senhor. Senhor, eu apresento, Senhor, a membresia da igreja que aqui se encontra, meu Pai. As pessoas de outros ministérios também, Senhor, eu apresento nas tuas mãos, meu Pai. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, meu Pai, o desejo do coração de cada um aqui nesta noite, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar grandemente, meu Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Aproveitar que os irmãos já estão de pé, peguem as suas Bíblias, glória a Deus, e abram juntamente comigo em 1 Reis, capítulo 21, no versículo 2. Glória a Jesus, aleluia. Sou grata primeiramente a Deus por essa oportunidade e depois a nossa irmã Luciane que me fez o convite. Dou graças a Deus por isso. E o convite que eu faço a você hoje é a glorificar o nome do Senhor, é adorar porque Ele se faz presente nessa casa. Eu tenho certeza que desde quando este culto começou, o Senhor já se fazia presente. Você me ajuda aqui nessa noite glorificando, dando o seu melhor para Deus, pois Ele é digno. Glória a Jesus, aleluia. 1 Reis, capítulo 21, quantos encontraram? Diga amém. Glória a Deus. O versículo 2. Quem tem Bíblia, se achegue perto de quem não tem, por favor, para que possamos todos fazer a leitura dessa mensagem juntos. Versículo 2, que diz assim: Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha ainda melhor. Ou se parece bem aos seus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que tão desgostoso teu espírito e não comes pão? E ele disse: Porque falei a Nabote, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei a vinha, outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Feche os seus olhos, faremos uma rápida oração. Guarde a sua Bíblia, feche os seus olhos e comece a orar juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, Deus querido e amado, Deus, neste momento de oração, a tua igreja se encontra, ó Pai, de olhos fechados em uma só ligação, com o propósito, ó Pai, de que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, eu sou apenas um vaso a ser usado, sou apenas um instrumento do Senhor que nessa noite eu peço, usa-me, ó Deus, para falar com a tua igreja, seja eu um instrumento, seja eu, ó Pai, um vaso, Deus, a ser usado. E que a tua igreja saia daqui, ó Deus, com a tua palavra guardada nos corações. Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor, ó Pai. Fala com a tua igreja, Jesus. Fale com a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você se assenta batendo palma?
Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida. 1 Reis, capítulo 21, acredito que você já tenha lido, já tenha ouvido falar, já tenha visto por alto ou algo do tipo. É uma palavra muito conhecida, e talvez muito pregada. E eu quero falar sobre isso aqui nessa noite. A história de Nabote e sua vinha, ela é mencionada na Bíblia e nós ouvimos pregar a parte somente de quando Acabe fez uma proposta a Nabote para que ele lhe desse a sua vinha. E chegando um certo tempo, Acabe ele planejou ir até Nabote. Ele pensou de como faria e quando chegou o dia ele disse: Nabote, dá-me a tua vinha. E Nabote disse: eu não posso lhe dar a minha vinha. Então disse Acabe: então me venda a tua vinha. E Nabote disse: eu também não posso vender a minha vinha. Acabe então tentou lhe fazer uma proposta melhor: me vende, porque eu posso lhe oferecer coisa melhor, dinheiro ou talvez uma outra vinha. Ele disse: eu também não posso vender a minha vinha. E Acabe ali, ele se pergunta: por que você não pode? E Nabote responde: guarda-me o Senhor de trocar aquilo que os meus pais entregaram em minhas mãos. Guarda-me o Senhor de vender aquilo que os meus pais confiaram em mim em dar. E quando Acabe ouve aquilo, ele se entristece rapidamente. E a Bíblia diz que Acabe passa dias e dias sem comer. Passa dias sem fome, apenas dormindo. Acabe enfrenta ali uma depressão. E Jezabel, vendo aquilo, pergunta: por que você está tão triste? E ele disse: olha, mulher, eu fui até Nabote, eu tentei lhe fazer propostas para que ele me desse a sua vinha, para que ele vendesse, para que ele trocasse, mas eu não consegui. E aí Jezabel pergunta: e por que você quer tanto a vinha de Nabote? Ele disse: porque está perto de nós. A gente vai conseguir algo melhor se a gente conseguisse a vinha de Nabote. Nós conseguiríamos um lucro maior, um lucro melhor. Nós teríamos tudo se nós conseguíssemos a vinha de Nabote. Jezabel então olha para ele e diz: vou eu conseguir essa vinha para você. E se você continuar lendo a história, a Bíblia continua dizendo o que foi acontecendo depois. Nabote perde a sua vida, mas não perde a sua vinha. E é aqui que eu começo a pregar no culto ontem pela manhã que eu fui, eu ouvi essa palavra e o Senhor ministrou fortemente ao meu coração, porque muitas das vezes nós trocamos a nossa vinha por algo tão banal. Observe que Acabe, ele primeiro fez uma proposta muito fútil, dizendo: Nabote, me dê a sua vinha. E Nabote olhou para ele e disse: não. E talvez Acabe tenha pensado: eu acho que a proposta não foi tão boa, vou melhorar a proposta. Me vende a tua vinha, vou te dar uma quantia em dinheiro muito boa, ou então eu vou te vender uma vinha ainda melhor, ainda mais frutífera, ainda mais próspera. E Nabote olha para Acabe e diz: eu também não vou vender a minha vinha. Observe que nos dias de hoje a mesma coisa tem acontecido conosco. O inimigo, o mundo lá fora tem feito propostas. Sabe o que é impressionante? Que ele nem precisa oferecer muita coisa. Ele só mostra algo e a gente rapidamente troca aquilo que Deus nos deu. O que eu aprendo com essa palavra é que Nabote, ele valorizou primeiramente a herança de teus pais. Não foi lhe dado qualquer coisa, foi lhe dado uma confiança por nome de vinha. E Nabote, quando recebe aquilo, ele diz: eu não posso sequer por um momento perder isso aqui. E quando Acabe faz a proposta, ele disse: Nabote, Acabe, isso aqui é herança de meus pais, eu não posso vender, não posso trocar, não posso emprestar, é meu. E aqui eu começo a pregar. Traz essa palavra para os dias de hoje. Há uns dias atrás eu vivenciei isso. O inimigo nos oferece, dentro da igreja, não precisa nem ser lá fora não, dentro da igreja, o inimigo nos oferece coisas. São coisas que nos fazem pensar. São coisas que nos fazem refletir. Será que realmente vale a pena? O inimigo dentro da igreja, ele começa dizendo: olha como você canta bem. Olha como você prega. Para que ler Bíblia se você já sabe?
Para quem ensaiar, se você já tem noção de como fazer para a igreja movimentar. E a gente começa a deixar isso operar dentro de nós, começa a deixar esse tipo de fruto crescer e frutificar em nossos corações. E é aí que a gente para de orar. A gente para de buscar a presença. A gente para de se importar. A gente para de ter medo. Quando falam que a gente vai fazer algo para Deus. A gente não se preocupa, o pensamento é único. Ah, eu vou lá, vou fazer, Deus vai. E é isso aí. Não preciso buscar. Não, mas é que fulano prega e canta assim, se eu cantar igual ele, a igreja vai lá para cima, vai movimentar, o céu vai descer. Eu não preciso buscar presença, se fulano já faz e Deus desce, eu posso fazer igual. É a gente trocando a nossa vinha por qualquer coisa. Aí o mundo lá fora percebe e começa a oferecer coisas também, começa a trazer para dentro da igreja dizendo, você não precisa ser tão crente assim, muda tuas vestes. Muda teu pensamento. Não, se você se vestir assim, fulano vai se agradar. Não, se você for em tal lugar assim, você vai movimentar o lugar, você vai ser a estrela do local. O que a gente faz? Dá ouvido. A gente troca a nossa vinha. Sara, eu ainda não estou entendendo. É que a presença de Deus é simples. Não precisa de muita coisa. A presença de Deus é simples, só que a gente quer mudar isso. A gente quer colocar vaidade em coisas tão simples. Existe um louvor que diz, eu não preciso te procurar em belos templos. Eu não preciso te procurar em lugares grandes. Eu sempre encontro o Senhor nas mínimas coisas. Só que a gente tem se esquecido disso. Quando fala que a igreja que a gente vai pregar é pequena, a gente fica pensando, não, Deus não vai descer. Quando fala que a igreja que a gente vai cantar é de pouquinha gente, a gente pensa, não vale a pena eu ensaiar, Deus não vai fazer muita coisa. Sabe o que é isso? A gente vem trocando a nossa vinha. E a vinha do qual eu estou falando aqui hoje é da presença de Deus. A gente vem se esquecendo do principal no meio dos cultos. A gente vem se esquecendo do foco nas nossas vidas de cristão. A gente vem se esquecendo do verdadeiro propósito. É que o mundo lá fora está se transformando demais, está se atualizando demais. Aí os crentes aqui dentro da igreja quer ser igual ao mundo, quer se atualizar, quer se transformar. Só que a Bíblia continua sendo a mesma. A presença de Deus continua sendo a mesma. Deus continua descendo na casa e coisas tão simples. Aleluia. Sabe o que acontece? A gente olha para aquele irmãozinho simples, aquele jovem, aquela jovem simples, cantando sem fazer muito movimento, sem fazer muito barulho, sem gritar muito. A gente pensa, não tem como Deus usar ela, ela não sabe fazer muita coisa. Não tem como Deus usar ele na palavra, ele não sabe como movimentar a igreja. Só que Deus permanece dizendo, eu estou nas coisas simples. Eu gosto de pessoas simples, eu gosto de coisinhas simples. Não precisa ser nada muito exagerado, não. Aleluia. Observe isso aqui. Nabote olha para Acabe e diz, Acabe, eu não vou vender a minha vinha, não vou trocar, não vou emprestar, eu não farei nada, é minha, meu pai e minha mãe me deram, é para mim, é herança minha, está no meu nome, não posso dar, não posso emprestar, não posso deixar nem sequer tocarem nela, é minha, é exclusividade minha, é privilégio meu, é presente para mim, é só meu. Acabe fica triste. Porque a expectativa de Acabe era que Nabote vendesse por tão pouca coisa. Era que Nabote, num piscar de olhos, entregasse a herança que foi dada a ele. Sabe o que acontece? Apesar da nossa geração ter muitos jovens que estão trocando a presença de Deus, ainda existe uma geração de jovens que não troca a presença de Deus por qualquer coisa. Ainda existe homens e mulheres que não perdem a presença de Deus por qualquer coisa. Aí o mundo se desespera. O mundo se decepciona e diz, como assim você não vai me vender? Como assim você não vai entregar o seu propósito por uma proposta que estou te fazendo? Como assim você não se rende a mim? O mundo olha para isso e sente raiva, porque o mundo tem costume de lidar com cristãos fáceis.
O mundo tem costume de lidar com um tipo de crente que troca a presença de Deus por qualquer coisa. Por qualquer abraço, bênção, por qualquer beijo na boca. O mundo se entristece porque está acostumado com jovens cristãos que se rendem a qualquer coisa. Aí quando é um homem de Deus, uma mulher de Deus que ora, quando é um jovem que busca, quando é alguém que tem foco, que tem propósito, e o mundo tenta fazer propósito, ele não se rende. Aí o mundo não entende e começa a falar mal. Olha, esse daí é crente demais. Não, não chama para cantar na sua igreja não, porque ele fala demais. Ele prega a Bíblia demais. Ele canta a Bíblia demais. Não vale a pena chamar ele não, porque você vai se decepcionar. O mundo começa a colocar coisinhas na cabeça de outras pessoas a respeito de você. O mundo começa a tentar colocar outras pessoas contra você. O mundo tenta fazer você se sentir odiado. Já que não quer vender a vinha, também não vai ter amigos. Já que não quer trocar a presença de Deus pelo que eu estou oferecendo, também não vai ser reconhecido. Tem problema não, eu vim de Planalto Serrano para te dizer que é melhor ser desconhecido na terra do que ser desconhecido no céu. Não tem problema se o mundo te odiar. Aleluia. É Bíblia, irmãos. Não tem problema se o mundo te odiar. Porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Mas aquele que odeia o mundo, mas aquele que é odiado pelo mundo, este sim é amigo de Deus. Observa comigo, Jesus quando veio à terra. No começo estava tudo bem. Muita gente se agradando, muita gente acompanhando Jesus. Aí ele começou a pregar parábola, ele começou a falar de Bíblia, ele começou a falar de um tal de céu, ele começou a falar de um tal de Deus. O mundo olhou para ele e disse: esse aí não serve para estar no nosso meio não, vamos crucificar, esse aí não serve para estar com a gente, vamos mandar embora daqui. O que aconteceu? O mundo crucificou Jesus. Colocou Jesus numa cruz. Mas só que a rejeição de Jesus aqui na terra começou muito antes. Quando souberam que era filho de Deus que estava no ventre de uma mulher virgem, começaram a planejar uma perseguição contra Jesus para o matar assim que ele nascesse. Quando Jesus estava pregando na sinagoga para homens grandes, era apenas um menino no meio de uma multidão, no meio de homens grandes de nome. Começaram a dizer: esse menino, ele não pode permanecer em nosso meio. Quando Jesus começou a pregar dizendo: sejam meus discípulos, neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz, começaram a olhar para ele e dizer: ele não serve para estar no nosso meio, vamos matá-lo. Colocaram Jesus numa cruz e a cruz ainda também não serviu para ele. Enquanto Jesus estava pregado numa cruz, começaram a dizer: ele também não serve para estar numa cruz. Mata logo ele, tira ele daí. Quando Jesus foi para dentro do sepulcro, colocaram 4 vigias para que ele não sumisse dali, para que não pegasse o corpo dele, para que Jesus se mantesse ali dentro, para que nunca mais saísse. Aí Jesus ressuscita e eles entraram em desespero dizendo: não estou entendendo, esse homem não troca a presença, esse homem não muda a essência, esse homem não pertence a nós, o que é que ele veio fazer aqui? Só que Jesus estava dizendo: eu vim para fazer discípulos, eu vim para fazer servos, eu vim para formar cristãos, porque quando eu subir, eles permanecerão na terra. Tem crente aqui que não troca a presença? Ainda tem crente fiel nessa terra. Aleluia! E só quando Jesus ressuscitou, foi para o céu e deixou uma promessa, o mundo entendeu que ele verdadeiramente tinha deixado cristãos de verdade na terra. E esse foi o desespero, esse é o maior desespero de Satanás. Uma coisa que eu ouvi ontem, eu guardei. Sabe por que o inimigo tenta tanto contra nossas vidas? Sabe por que o inimigo tem tanta fúria e tem tanto desejo de que você perca a presença de Deus? Porque o futuro da igreja é o passado do inimigo.
Sabe por que o inimigo quer tanto que você se perca? Quer tanto que você pertença a ele? Porque o futuro da igreja é o passado de Satanás. Vai andar em ruas de ouro, passado de Satanás e futuro da igreja. Vai cantar no lindo coral, passado de Satanás e futuro da igreja. É por isso que ele se desespera. Vai cantar o tempo todo, passado de Satanás e futuro da igreja. Não, eu vou continuar até você dar glória. Vai glorificar a Deus o tempo todo. Não vai se cansar. Passado de Satanás e futuro da igreja. Por isso, você entende agora por que o inimigo tenta tanto contra a sua vida? Entende agora por que tantas propostas para você perder o seu propósito? Porque ele não quer que você viva aquilo que ele já viveu. Ele não quer que você ande nas ruas de ouro que um dia ele já andou. É por isso que o inimigo está dizendo: troca a sua vinha. Entrega para mim, eu tenho coisa melhor para te oferecer. Só que as coisas dessa terra é momentânea. Mas aquilo que o Senhor oferece, a presença de Deus, a essência do Espírito Santo é permanente. Aleluia. Só que Satanás, sabendo disso, ele fica como Acabe em 1 Reis 21. Me dá a sua vinha. Não, me dá a sua vinha. Eu posso te oferecer coisa melhor. Posso te dar coisas melhores. Posso te dar casas e carros, homens e mulheres. Posso te oferecer muitas coisas. Não, me dá a sua vinha que você vai se tornar o mais conhecido no país. Troca a sua vinha que a proposta que eu tenho para te dar é muito melhor. Só que ainda existe muitos Nabotes hoje em dia. Ainda existe Nabote que não se vende facilmente. Ainda existe Nabote que não se rende facilmente. Existe Nabote que está olhando e está dizendo: eu não troco a herança que papai me deu. Eu não vendo aquilo que o pai entregou em minhas mãos. É exclusividade minha, Satanás. Eu não posso me vender. Pode você ficar triste. Pode o mundo se decepcionar contigo. Não troque a presença que Deus te deu. Só que, gente, hoje em dia está tão difícil a gente permanecer fiel. Esses dias eu estava lendo um livro e nesse livro estava escrito, uma pergunta: se nós somos o céu, por que vivemos como se fôssemos essa terra? E essa pergunta me fez refletir muito, porque essa pergunta foi exclusivamente para cristãos. Olha como muitos têm vivido hoje em dia, trocando a presença de Deus por qualquer coisa. Trocando uma eternidade por um momento de tempo. Trocando o céu por coisas da terra. Tudo isso aqui é passageiro. Olha como muitos cristãos têm vivido hoje em dia. Eu já fui um tipo de cristão na minha juventude, na minha adolescência, onde eu troquei muito a presença de Deus por coisas tão banais. Hoje em dia eu olho para tudo isso e eu digo: Senhor, tenha misericórdia da vida daqueles que vivem dessa forma. Porque são pessoas que ainda não conheceram o verdadeiro evangelho. Só troca a presença de Deus por qualquer coisa quem ainda não conheceu o verdadeiro evangelho. É muita gente se perdendo no caminho. Esses dias um jovem pregador me mandou mensagem dizendo: Sara, eu não quero mais continuar na presença de Deus. Não quero mais pregar, estou largando tudo. Eu disse: por quê? Ele virou para mim e disse: porque não estão aceitando a mensagem que eu estou pregando. Não estão me valorizando como pregador. Eu perguntei para ele: mas a sua pregação é para agradar alguém? Não estou entendendo se a sua pregação é para agradar. O que você está pregando? Bíblia não pode ser. Ele disse: não, é porque as pessoas falam muito mal de mim. Algumas pessoas estão até cancelando agendas comigo. Eu disse: varão, o que é isso? Se a sua preocupação está na aprovação das pessoas, esqueça a aprovação do céu.
Porque a partir do momento que você prega a Bíblia, a partir do momento que você fala do nome de Deus, a partir do momento que você vive em santidade, o mundo não vai se agradar de você. O mundo vai te reprovar. Ele disse, Sara, eu estou ferida, eu estou sem forças. Eu falei, me responde uma coisa. Quando é que um soldado no meio da guerra para de lutar porque foi ferido? Você já viu algum soldado retroceder no meio da guerra porque ele foi ferido? Luta até morrer. Soldado que tem foco, que tem, sabe, o alvo a ser alcançado, ele vai até o fim. Tá sem uma perna, ele vai se arrastando pelos amigos. Tá sem um braço, ele vai com um braço só. Perdeu uma parte do corpo, ele continua lutando, porque ele ainda não pode desistir da guerra enquanto ele não chegar no alvo. E nós, cristãos, queremos viver uma vida fácil. Uma vida de mar de rosas. Uma coisinha mais assim. Se esquecendo de que o mundo não se agrada de crente de verdade. O mundo quer para si ver falsos cristãos. O mundo quer para si crente fingindo ser cristão. Aí a gente prega a Bíblia, canta a Bíblia, prega a palavra, canta a palavra. O mundo começa a falar mal, a gente fala, não vou mais cantar. Não vou mais pregar porque fulano está falando mal de mim. Ciclano não está se agradando de mim, mas está se esquecendo de perguntar se o céu está se agradando de você. A gente quer a aprovação de todo mundo, menos do céu. Ô, gente, Nabote não estava preocupado em ser aprovado por Acabe, não. Nabote estava preocupado em guardar aquilo que os pais dele entregaram para ele. Nabote não estava preocupado se Acabe ia ficar feliz ou triste. Nabote estava preocupado em não perder aquilo que ele tinha recebido. Eu vou traduzir para ver se você dá glória pelo menos agora. Você não tem que estar preocupado com o que o mundo vai dizer. Você tem que estar preocupado em manter a presença de Deus na sua vida. Você tem que estar preocupado em manter o contato íntimo com o céu. Você não pode estar preocupado com a aprovação do mundo aqui. Você tem que estar preocupado com a aprovação do céu sobre sua vida. Aleluia. E quando Jezabel fica sabendo na notícia, ela sente raiva de Nabote. Ela sente ódio de Nabote. Ela não entende porque que Nabote não quis dar a vinha dele. E aí ela fala, eu vou atrás desse homem. Vou conquistar ele. E vou receber a vinha dele em minhas mãos de forma muito fácil. Aí vai Jezabel fazer a mesma proposta que Acabe já tinha feito. Eu imagino que Nabote olha e diz, de novo, só pode estar me testando. Mas eu vou responder como da primeira vez. É herança de meus pais, eu não troco por qualquer coisa. É presente dos meus pais, eles confiaram em mim e eu não vou trocar por qualquer coisa. Mas eu tenho coisa melhor para te dar. Fique você com a sua coisa melhor. O que eu recebi é ainda melhor. É herança de quem nunca mais vai me dar. É herança dada uma vez só. Observe isso aqui. As coisas que o mundo oferece. Perceba que é todo dia a mesma coisa. É todo dia as mesmas propostas. Só que de forma diferente. O mundo apresenta a primeira vez de forma simplificada. Depois ele dá mais uma aperfeiçoada e apresenta a mesma coisa. Aí depois, aquele banquetezinho, aquela coisinha pouca, se torna numa mesa muito bonita. Mas se você observar na mesa, tá as mesmas coisas. Só foi feita uma junção de tudo. E se tornou algo grande aos nossos olhos. Agora a presença de Deus, queridos, Ele apresenta uma vez só para você. Aí você conhece pela primeira vez, começa a chorar. Na segunda vez você sente um arrepio. Na terceira vez você é batizado e tomado em línguas. Na quarta vez você começa a pular. Na quinta vez você não consegue conter. Na sexta vez o seu corpo já está totalmente tomado. Na sétima vez o seu coração é como chama de fogo. E a todo momento é a presença de Deus. Aleluia. Mas a gente está tão tomado pelas coisas do mundo.
A gente está tão encantado com as coisas do mundo que a gente perde a presença de Deus em um piscar de olhos. É muito difícil a gente conseguir ter a presença de Deus. Mas para perder a presença de Deus é tão simples. Gente, eu nunca vi algo tão fácil quanto perder a presença de Deus. É muito fácil. O mundo oferece qualquer coisa, você aceita. Perdi a presença de Deus. O mundo oferece uma coisinha muito simples e você, sem pensar duas vezes, entrega a presença de Deus. Esses dias eu estava no banheiro da minha escola conversando com uma jovem e eu disse a ela: olha, quando nós trocamos a presença de Deus, é como se o Espírito Santo se afastasse da gente. Ela olhou para mim sem entender e eu disse: observa bem, o Espírito Santo foi enviado para viver conosco 24 horas do nosso dia. Ele foi enviado para sofrer, para tudo com a gente, para viver com a gente. Aí a gente vai lá e perde a presença de Deus. Ele já não pode mais ficar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Qualquer coisinha a gente perde ele. Aí quando a gente dá brecha para o inimigo, permite que o inimigo tome o controle da situação, ele se afasta da gente. Quando eu falei isso com ela, ela começou a chorar e me abraçou dizendo: Sara, eu perdi o Espírito Santo. E eu disse: por que você está dizendo isso? Ela falou: Sara, eu faço muita coisa há muito tempo e eu já não sinto mais vontade de me arrepender. Eu faço coisas que já não me tem mais vontade de arrependimento. E aí ela me perguntou: como é que eu faço para ter novamente o Espírito Santo ao meu lado? E eu disse: amada, é só você orando, buscando. É você confessar para Deus, dizer: Senhor, eu não me arrependo do meu pecado agora, mas por favor, coloque em meu coração um arrependimento para que eu me arrependa. Por favor, Senhor, coloque em minha chama do primeiro amor para que eu volte novamente a ser quem eu era. Quando foi essa semana, ela me mandou mensagem dizendo: Sara, eu me sinto tão bem. Eu sinto de novo a presença de Deus. Gente, quando eu li aquela mensagem, eu comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, como as coisas vêm acontecendo, né? Como tem sido tão fácil perder o Senhor, né? Olha como o mundo tem nos oferecido coisas tão banais, né? E a gente tem se perdido no meio disso tudo. Aí Deus fica do céu só olhando para ver até onde a gente vai. É nessa hora que Deus se silencia. Deus se cala. E aí a gente se desespera. Deus não fala nada para ver até onde o nosso nariz nos aponta. Aí quando a gente percebe que a gente fez coisa errada, quando a gente percebe que a gente vendeu a nossa vinha, quando a gente reconhece, aí Deus olha e diz: agora é minha hora. Cheguei para agir. Vou mostrar que não valeu de nada ter me perdido por causa de coisas tão banais. É aí que bate o arrependimento. É aí que nosso coração volta a palpitar forte novamente. É aí que a gente sente vontade de orar de novo. É aí que a gente reconhece Nabote dizendo: não vale a pena trocar a minha vinha. Não vale a pena me perder. Eu quero a presença de Deus. Eu quero a minha herança. Aleluia. Aí Jezabel vai até Nabote e faz a mesma proposta, fala tudo com ele. E ele diz: não, manda matar Nabote. Manda matar Nabote. Porque só assim poderiam ter a vinha dele. Mas sabe o que Nabote fala antes de morrer? Vocês terão que me matar para ter a minha vinha. Porque enquanto eu estiver com vida, vocês não vão conseguir. E é isso que o inimigo faz na vida de muitos cristãos. Quando ele percebe que ele não vai conseguir roubar a essência, ele dá um jeito de tirar a vida. Aí Deus permite para ir morar logo no céu com ele. Aí Deus permite para entregar logo a coroa da vida. Aí Deus permite a morte de alguns cristãos para que ele diga quando chegar no céu: parabéns, meu filho, você
Gente, tem um louvor que eu gosto muito de ouvir ele, que é o louvor em memória. Que ele fala que naquela época em que muitos cristãos morreram, foi porque exatamente não quiseram perder a presença de Deus. Foi porque não quiseram trocar a essência que havia sobre eles. Aí tiveram que matar para que eles pudessem ter paz. Para que eles pudessem parar de se preocupar. Aí eles começaram a dizer, se a gente matar os cristãos, é mais prejuízo para eles. É mais prejuízo para quem está permanecendo vivo, porque vai ver isso e rapidinho vai trocar a essência. Só que Deus estava do céu dizendo, quanto mais vocês matam, é melhor para mim. Quanto mais vocês matam, é mais exemplos de que não vale a pena perder a presença. É que perder a vida é lucro. Perder a vida na Bíblia é lucro. Vale a pena perder a vida pela presença de Deus. Vale a pena sofrer pela presença de Deus. Vale a pena perder tudo pela presença de Deus. Existe um louvor também que diz, eu consigo viver longe de tudo. Só não consigo viver sem a presença. Ô, gente, quando eu ouço esse louvor, eu me lembro de uma coisa. Há mais ou menos 1 ano ou 2 anos atrás, eu tentei viver sem a presença de Deus. Tentei me esconder. Tentei achar que valia a pena viver sem a presença de Deus, que eu conseguia viver sem nada, sabe? Que eu conseguia ter muitos amigos e não ter a presença de Deus. Eu achei que eu conseguia sobreviver com um vazio dentro de mim. Aí eu fui e tentei viver sem a presença de Deus. E foi aí que muita coisa aconteceu que me trouxe de volta para a presença. E quando eu voltei, eu disse, Deus, não dá para viver sem a tua presença. Não dá para viver sem a tua presença. Eu perdi muitos amigos, mas eu ganhei a presença de Deus. Eu perdi algumas companhias, mas eu recebi a presença de Deus. Eu recebi a essência. E é por isso que eu estou aqui para te dizer, não vale a pena perder a presença de Deus. Não troque a presença de Deus. Não troque aquilo que foi dado em tuas mãos. A presença de Deus é melhor do que qualquer coisa. Ah, Sara, mas o mundo lá fora está me oferecendo coisa que parece ser tão bom. É momentâneo, lembre disso. A presença de Deus é eterna. Não vale a pena perder a presença de Deus. Nabote nos prova isso na Bíblia. Ele preferiu perder a vida do que perder a vinha. Ele deu a vida pela vinha. Ele deu a vida para que ele permanecesse com a vinha dele. A herança que os pais dele deu a ele. Ele preferiu morrer, sofrer nas mãos de Jezabel e Acabe, do que entregar a vinha dele e se entristecer depois. Nabote é um exemplo para nós. Nabote é um exemplo para nós. E Jezabel e Acabe também são exemplo para nós. Eles se decepcionaram com Nabote. O inimigo se decepciona com você quando você fala que você não vai trocar a presença de Deus. O inimigo sente ódio de você quando você fala que você vai permanecer até o último dia de sua vida na presença de Deus. O inimigo tem raiva de você porque ele sabe que o seu futuro é muito melhor do que o que você vive aqui na terra hoje. O inimigo sente ódio de você porque ele sabe que você também já sabe do que você vai receber no céu. E é por isso que ele luta tanto contra a sua vida. Só que eu vim te dizer uma coisa, não troca a presença de Deus, não. Permanece na presença de Deus. Por mais que as coisas do mundo encham os teus olhos, olhe para o céu e diga, eu não troco a minha vinha. Eu não troco a presença que me foi dada. É a exclusividade do céu para mim. Se ele me deu é porque ele confiava em mim. Ei, querido, o céu confia em você. Você pode dar glória a Deus por isso, o céu confia em você. Você está aqui hoje porque o céu confia em você.
Você tem talento porque o céu confiou em você. Você tem unção porque o céu confiou em você. Não troca isso por qualquer coisa, não. Porque receber isso de novo depois vai ser muito difícil. Reconciliar com o pai depois vai ser muito difícil. Olha o filho pródigo quando se foi. Quando decidiu sair de casa, quando saiu da presença do pai. Quando ele percebeu que estava perdendo tudo. Ele começou a planejar na mente dele como é que ele faria para ser aceito pelo pai de novo. Não, eu vou ter que falar assim para o pai me aceitar. É isso que a gente faz. Não, eu tenho que orar assim para Deus ouvir minha oração. Eu tenho que cantar assim para Deus ouvir o meu louvor. Eu tenho que pregar assim para Deus descer na igreja. Só que Deus está dizendo, eu só quero a tua alma. Não quero muito exagerado, não. Eu quero coisa simples. A tua alma já é algo muito valioso para mim. Eu não quero formalidade. Eu não quero um ensaio de como você vai fazer para eu descer. Eu quero a tua sinceridade. Eu quero intimidade contigo. Eu só quero que tu permaneça na minha presença. Você não precisa de mais nada, não. Só precisa ser sincero em minha presença. Aleluia. As palavras de Nabote foram muito poucas, mas foram o suficiente para desagradar aos olhos de Jezabel e Acabe. A atitude de Nabote foi muito simples, mas foi o suficiente para Acabe e Jezabel sentirem ódio dele, querer matar ele. Só que isso não fez com que ele perdesse a vinha dele. Isso não fez com que ele perdesse a presença, a essência que havia nele. É como eu disse, Nabote não estava preocupado em agradar. Nabote estava preocupado em permanecer guardando a vinha que ele havia recebido. Ô querido, saia daqui hoje entendendo isso. A sua preocupação tem que ser com a presença e o propósito de Deus sobre a tua vida. Não se preocupa com o que o mundo vai dizer, não. Se preocupa com o que o céu vê em você. Não se preocupa com como o mundo vai pensar, como o mundo vai te ver. Se preocupa em como o céu vai fazer através de você. Se preocupa em Deus continuar te usando. Aleluia. Se preocupa em manter em você a presença de Deus. Porque quando você tiver a presença, enquanto você tiver a presença, você pode ter perdido amigos, mas Deus permanece com você. Pode ter perdido família, mas Deus permanece com você. Pode ter perdido pessoas, qualquer coisa, mas Deus permanece. Essa é a importância e o valor de não perder a tua vinha. De não perder a presença. Saia daqui hoje entendendo, a presença de Deus precisa permanecer em tua vida. A presença de Deus precisa permanecer em tua vida. A essência e o propósito do céu precisam permanecer em você. Aleluia. Saia daqui hoje aprendendo com Nabote. Você não pode perder a sua vinha por qualquer coisa. É exclusividade do céu para a tua vida. Foi coisa que o Pai te entregou, você não pode perder. É coisa do céu para você, lembre disso. Toda vez que vier propostas do inferno para você, lembre, a presença de Deus sobre a minha vida é exclusividade para mim. Eu não posso perder. Aquilo que o céu me ofereceu foi dado a mim. Eu não posso trocar. Aquilo que o Pai me entregou é exclusividade para mim. Eu não posso entregar, não posso emprestar. Enquanto não chegar o dia em que eu me encontrar com o Pai novamente. Enquanto não chegar o dia da presença de Deus, enquanto não chegar o dia da vinda de Jesus, você não pode perder a tua essência. Saia daqui hoje entendendo isso. A essência de Deus tem que ser o foco e o alvo na tua vida. E que o Senhor possa falar mais em cada coração. Essas são as minhas palavras até aqui me trouxe o Senhor. São 8:55. Nem sei que horas termina o culto aqui. Queridos, se coloca de pé para fazermos uma rápida oração de agradecimento ao Senhor por essa palavra. Quem recebe essa palavra, diga amém. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus.
Meus queridos, mais uma vez eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E sou grata pela vida de cada um de vocês que veio aqui hoje na expectativa de ouvir algo de Deus. E eu tenho certeza que vocês estão saindo daqui com isso em seus corações. E que Deus possa falar melhor a cada dia mais. Feche os seus olhos. Ore juntamente comigo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, eu te agradeço por este momento em tua presença. Eu te agradeço, ó Pai, por o Senhor usar a tua palavra para falar conosco de que não vale a pena trocar a tua presença por coisas tão banais. Eu te agradeço, Jesus, por uma igreja que ainda senta na expectativa de ouvir a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Pai, que o Senhor possa falar cada vez mais em cada coração. E que os teus filhos saiam daqui hoje com essa palavra guardada. Deus, não os deixe trocar a presença. Não os deixe perder a essência, Deus. Pai, obrigada por falar conosco. Fica conosco, Jesus. Fica conosco todos os dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você glorifica o Senhor com as palmas. E eu passo a oportunidade para quem é de direito. Glória a Jesus, aleluias. Aleluias, o pastor com a oportunidade. Receba o servo de Deus com palmas e glória. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, louvado seja Deus. Que maravilha! Perde tudo, mas não perde a presença, né? Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa oportunidade agradecer a presença de cada um aqui nesta noite, cada visitante, cada membro, cada um que deixou o teu lar para vir até aqui nesta noite, que Deus possa abençoar ricamente, poderosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Quero lembrar os irmãos que domingo tem mais, tá? Domingo, você é o nosso convidado especial para estar aqui. Segunda-feira é culto de doutrina e é Santa Ceia também. Não perca que a Santa Ceia, nesta segunda-feira, você é o nosso convidado especial. Terça-feira, culto com o círculo de oração. Quarta-feira, campanha. Aí, quinta-feira, campanha de prol da RV. Chega sexta-feira novamente. Nós estamos aqui, o irmão Fábio vai estar pregando a palavra de Deus naquela campanha, o extraordinário de Deus. E Deus vai operar o extraordinário na minha, na tua, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero te convidar agora a ofertar nesta noite, a pegar aquilo que você tem de melhor para ajudar na obra do Senhor. Louvado seja Deus, porque vocês têm visto aí que temos, com a sua ofertinha, nós temos feito o possível com aquilo que você tem ajudado. E nós já começamos aumentar o nosso templo, aumentar o nosso local para reunirmos, mas é com a tua ajuda, é necessário a tua ajuda para nós continuarmos a fazermos. Amém? Então fica de pé, pega a tua oferta, porque eu sei que esse povo ama esta obra. Louvado seja Deus. Vou orar por você que está ofertando nesta noite, e eu tenho certeza que Deus, o Todo-Poderoso, vai te abençoar. Glorioso Deus, eterno, Pai Santo, maravilhoso Deus. Senhor, olha aí, ó Pai, esse povo ofertando nesta noite, ó Pai, para ver o crescimento da Tua obra, para ver, Senhor Deus, a prosperidade da Tua obra, Senhor. Que o Senhor abençoa, que o Senhor derrama as bênçãos dos altos céus, que o Senhor venha, Pai, prosperar de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode colocar na salva. Canta bem feliz e alegre assim. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada. Davi falou, eu também. Pega o voto para sexta que vem. Nada me falta. Não faltará. É meu pastor e nada me falta.
não faltará. O Senhor é meu. Amém, louvado seja Deus. Todos estão sendo segunda-feira, Santa Ceia. Não falta nenhum membro e vai ter ensinamento também da palavra do nosso Deus, tá? Louvado seja Deus, você é o nosso convidado especial. Irmãos, louvado seja Deus. Quem não deu o nome ainda para o nosso passeio, nosso retiro espiritual também, que nós vamos divertir, mas também nós vamos cultuar o Senhor e adorar o Criador dos céus e da terra. Quem não deu o nome, não esqueça, tá? Marca logo a tua presença, porque vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, tá? Louvado seja Deus. O ônibus já está certo, já o local já está certo, tá? Se você quiser ir de carro próprio, pode ir também, não tem problema, tá bom? Mas não deixa de ir não, para nós juntos ali se alegrar, dia 18 de novembro, tá? Louvado seja Deus. E nós vamos estar ali adorando o Senhor e se divertindo, passar um dia feliz, um dia alegre, um dia contente, um dia junto com os irmãos, amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer a oração da fé, a oração final para despedirmos? Glorioso Deus e eterno Pai, leve esse povo amparado, guardado, protegido por tuas santas e poderosas mãos, ó Pai. Dá um grande livramento para esse povo, Senhor Deus. Cura das enfermidades, repreende todo o mal, Senhor meu Deus, e dá vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Tem alguém nessa noite que ouviu a palavra e quer aceitar a Jesus como teu Salvador? Desviado, voltar aos caminhos do Senhor? Alguém? Não tem? Que Deus abençoe. Vamos despedir bem feliz e alegre assim. Ó. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão todos em paz. Que Deus abençoe a todos. Bom.